Voltamos ao bloco derradeiro do nosso Literatura desse dia, dessa sexta-feira. Com muita alegria recebemos aqui nossa amiga Cristina Hernandes, ela que é também nossa companheira na União Brasileira de Escritores, ela em São José dos Campos, nós aqui em Taubaté. E a Cristina Hernandes, ela que é escritora infanto-juvenil, é poetisa, é assistente social, palestrante e tem um currículo realmente bem grande aqui, especialista em família e terapeuta da comunidade pela PUC. Ela tem aprofundamento em extensão em terapia comunitária pela Federal do Ceará, pós-graduada em cultura popular, veja só que interessante, e muito mais outras coisas, também da Academia Joseense de Letras, está junto a uma das diretorias dessa academia, e está aqui conosco para falar hoje sobre um dos assuntos preferidos dela, literatura infanto-juvenil. E muito boa tarde, Cristina Hernandes. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. E realmente escrever histórias infantis é um prazer muito grande, porque nós conseguimos fazer com que a criança descubra outros universos, né? E coloque na vida dela coisas importantes que ela sabe, mas que com a leitura ela fixa algo importante que ela precisa aprender. Quer dizer, é uma forma fácil da criança aprender através da leitura. Cristina, eu como uma verdadeira aficionada por leitura, principalmente a leitura infantil, isso até hoje, mas a leitura no geral ela é muito importante. E exatamente por saber a importância disso, é que nós vemos hoje que a tecnologia ela deveria ter vindo para somar, mas eu acredito que ela está tirando um pouco essa vontade, essa alegria das nossas crianças do passado, que nós tivemos, né, em relação à leitura. Fala um pouco para a gente como que você consegue, né, diante desse universo tecnológico todo, internet, iPhones e tablets e, né, essa parafernália toda tecnológica, que é importante sim, mas que eu vejo que está tirando essa vontade de ler das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós não temos como impedir a evolução, né? Tecnologia é uma evolução que nós não temos como impedir. E até também não é importante impedir a evolução. Como tudo na internet, né, é mais fácil, a criança tem a resposta, ela não precisa pensar muito, né, porque já vem muito pronto. Existe mesmo um trabalho dos educadores, eu não sou educadora, eu sou assistente social, mas até pelo fato de escrever, acabo sendo de uma certa forma educadora. Mas existe um movimento com os educadores nesse resgate da leitura do livro, né, do papel. E isso tem surtido um efeito positivo, porque as crianças, pelo menos aquela criança até a 6ª, 7ª série, ela tem lido mais, ela tem procurado as salas de leitura, elas têm tido mais interesse em ler. Então, está havendo uma busca pelo livro, né, pelo conhecimento, e isso é um trabalho feito nas escolas, né, e somado, paralelo a essa evolução tecnológica que nós não temos como... temos que caminhar juntos, não tem jeito. Tem uma frase tua que me fez pensar bastante, que é: quase não nos lembramos mais da criança que existe dentro de nós, confusa na sua identidade, sem alma e nem coração. Isso foi um aprendizado que eu tive quando fiz meu curso de terapia de comunidade em Fortaleza, que nós ficamos lá uma semana, e esta frase foi dita pelo nosso mestre, né? Todos nós somos crianças, a nossa alma é infantil.
mas como nós temos que ficar adultos, não temos como evitar isso também, mas é bom, porque eu acho que todos os ciclos, eles são muito importantes para nós. Então, essa criança que está dentro de nós, se você for buscá-la, ela vai estar ali para te ajudar, vai estar ali para te dar as respostas e vai estar também para trazer os medos, né? Então, o que nós temos que fazer não é evitar que ela apareça, é deixar que ela surja. E é muito pouco o que o escritor faz, né? O escritor de literatura infantil, ele faz muito isso. Ele traz muito essa criança de dentro dele para poder escrever, porque você não consegue escrever com uma cabeça de adulto, dentro da realidade, sabendo dos problemas e de todo esse cotidiano que nós temos. Então a gente só consegue escrever porque é essa criança que fala por nós. Tá certo. Eu vejo também que você é especialista em família, né? E terapeuta de comunidade. Mas o que você acha que a família hoje está fazendo com as suas crianças? Hoje não se tem mais tempo, ou às vezes nem interesse, né, de ler para as crianças, ou de pelo menos dar o exemplo, né, que é você pegar um livro para ler e o seu filho está lá de ladinho, está vendo o seu exemplo, você não precisa nem pedir. Muitas vezes ele próprio, vendo você fazendo, ele vai ter curiosidade de fazer também. E me fala se isso é importante, se isso é feito com a família. Poucas famílias hoje em dia, né, têm esse tempo de ficar com a criança e ter aquele momento da leitura. Eu vivi isso, graças a Deus, que eu tive um avô que era autodidata, e ele lia, né, para os meus irmãos, para mim, e eu sou de uma família de 10 irmãos, então alguma coisa tinha que ler para a gente mesmo. E eu acho que essa mensagem que ele passou, né, esse aprendizado que ele nos deu, fez com que hoje eu sou escritora e eu tenho certeza que ele tem grande responsabilidade nisto. As crianças de hoje, até pela questão dos pais precisarem de uma forma muito mais agressiva lutar pela questão da sobrevivência, né? Até pela cobrança dos filhos, né? De ter, né? Das próprias famílias. Então, isto está se distanciando um pouco. Mas também este movimento ele está começando a mudar, mas ainda está engatinhando. Já existem muitas famílias que estão prezando mesmo o fato de sentar com o filho 10 minutos, 15 minutos, ou na hora de dormir, né, de ler um pedaço de uma história. Então, esse movimento ele está iniciando lentamente, mas está. Mas por que você sabe disso? Porque eu vou às escolas, né, vou em muitas escolas em São José, no Vale do Paraíba, e tenho contato com as crianças, com as mães, porque eu acabo conversando muito com as mães. E o que eu escuto é isso: eu não lia para o meu filho, mas agora eu estou lendo. Né? Eu não gostava muito de comprar livro, não achava que era muito importante, mas hoje eu já estou comprando. Então, não que se compre, que se leia livros como nós poderíamos fazer. O Brasil ainda é um país que lê pouco, mas é um movimento que ele pode mudar com todo o trabalho que a educação, que o próprio Estado, o próprio governo está fazendo, né? De até modificar a forma como a escola vai se apresentar para a criança, né? A escola no período integral, isso tudo começa a mudar, né? Até pelo interesse da leitura, da literatura e do encontro da criança com a família. É verdade. Em alguns momentos, muitas crianças ou jovens, eu percebo que não, alguns até já me disseram, que não gostam de ler porque o livro é chato, né? E é muito mais interessante, alguns livros nós temos filmes, né, já, e eles não querem perder tempo em ler o livro, mas sim já vão assistir o filme. E sem perceber a riqueza que é você ler o livro, tanto que eu já tive experiência disso, ao ler um livro e após isso ver o filme, nossa, é totalmente diferente, bem diferente.
Isso eu fiz com um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. Amei o livro, muito interessante. E quando fui assistir o filme... José Mauro Vasconcelos. Não foi nada interessante, não me enriqueceu. A riqueza que o livro trouxe, com certeza, foi bem maior. O que acontece é que quando você lê, você faz um esforço mental muito maior. Porque é uma coisa, é uma solidão, é uma leitura sua consigo mesmo, e você vai fazer a interpretação de acordo com, não só com o seu conhecimento, mas com o momento em que você está na sua vida. Pode ser adolescente, criança, adulto. Então, dependendo do momento que eu estou, né, emocionalmente, espiritualmente, você interpreta a história. Então, isso é um esforço mental, né? O filme, você faz um esforço, mas menor. Se você não quiser simplesmente só assistir sem fazer nenhuma interpretação, você assiste, você escuta, você vê as imagens e pronto, né? Obviamente que se você quiser fazer uma discussão sobre o filme, o seu olhar tem que ser outro. Mas é mais fácil de você se prender a um filme do que a um livro, que o esforço é único e exclusivamente seu. É bem diferente. Cristina, você publicou 21 livros individuais, você tem 7 livros em braille e baixa visão e um livro em áudio. Isso mostra a sua preocupação com aquelas pessoas que têm a deficiência visual. Qual que é a diferença, se puder explicar para o nosso telespectador e para nós, do braille de baixa visão? O livro ele vem escrito em braille, tem algum outro recurso para baixa visão? E qual foi a sua ideia também de entrar nesse mercado e também essa ideia sua de fazer em áudio? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho muito importante essas questões. Eu até trouxe um livro em braille, né? Não sei se vai ser possível de olhar, que é assim. Ele aqui está em braille, né? E baixa visão, que é a letra que é maior. E o braille, a criança cega que sabe ler em braille, ela passa o dedinho. Então esse livro, ele inclui 3 tipos de criança. Aquela que é cega, aquela que tem baixa visão e aquela que enxerga perfeitamente. Porque como tem as 3 formas de leitura, então essas crianças podem estar juntas e fazendo a leitura. Excelente. Por que eu vi a importância de estar fazendo esse trabalho? Porque o Provisão, há muitos anos atrás, uns 8 anos atrás, ele queria iniciar a gráfica em braille. E eles precisavam de um livro que tivesse um texto curto, para que pudesse, porque esse meu livro em braille, ó, para vocês, talvez vocês que estão em casa não consigam perceber muito como é que é. Mas aqui está o escrito e o em braille, né? E aqui atrás, também, é uma folha mais grossa. Então, se for um texto muito grande, o livro vai ficar muito grosso. Então, o que nós fizemos? Minguinho é um livro, meu primeiro livro que eu lancei. O texto é muito curto e nós começamos por ele. E a gráfica braille, então, ela teve início lá no Provisão. Ela foi inaugurada com esse meu livro. E nós, então, pensamos, por que não fazer a série? Porque a pessoa que não enxerga, se ela já nasceu ou se ela depois adquiriu o problema, ela cresce, ela fica adulta, ela fica adolescente, ela tem desejos, ela tem sonhos. Então, o que nós fizemos nessa coleção? O personagem Vida é uma menina, ela inicia com 7 anos de idade. E depois, os outros, cada um é sobre uma história. Esse Vida e seus novos amiguinhos, ela indo para a escola. Depois tem um Vida e o Minguinho, que são os 2 parceiros, indo para uma fazenda, eles vão para uma excursão. Então vai ter contato com os bichos, como é que ela tem um contato, como é que eu que enxergo tenho um contato. Então isso tudo é explicado no livro, né? Que o cego tem que tocar, tem que passar a mão para ele saber como é que é. E assim vai. O último que nós fizemos, ele se chama, já é para adolescente, É Preciso Estudar, que foi justamente essa discussão, por que eu vou para a escola? O que eu estou fazendo aqui? Que o próprio adolescente se questiona, porque estou perdendo meu tempo, né? Ficando aqui a manhã inteira, eu podia estar fazendo tanta coisa. Então, explicar para ele a importância de se estudar, e foi todo um contexto muito interessante, então a história ficou chamativa para que seja lida.
Então, essa série são de 10 livros, nós estamos no 7º e temos ainda mais 3 livros para lançar, um por ano nós estamos fazendo, né? Até encerrar esse episódio da vida, contando esse crescer de uma criança, né, que tem a deficiência visual. Nós temos pouquíssimo tempo, Eliana, pode fazer sua pergunta. A Cristina, infelizmente, o nosso tempo corre muito. Quando nós temos assuntos tão interessantes quanto este. Fique à vontade, Eliana. Na verdade, eu gostaria de falar que você falou da provisão, né? E lembrar que ela recebeu o troféu Altruísmo 2010, otorgado pela Provisão, em razão da parceria para edição de livros em braille, como a já disse. E também recebeu o troféu de mérito Lobatiano pela Secretaria de Cultura de Taubaté, pela participação na primeira feira de livro infantil de Taubaté. Até fazendo uma parte disso, não tem como a gente não falar disso, né? A feira, a FRIP, né, a FRIT, aqui em Taubaté, foi criada em 2011, logo que a presidente ou presidenta, como queira, Dilma, promulgou Taubaté, né, como capital da literatura infanto-juvenil. E, na época, o nosso querido amigo Monte Carlo César, que era o secretário de Turismo e Cultura de Taubaté, com a sua equipe, criou a FRIT. Não sou partidário de nenhum partido político, não sou partidário do partido que o Monte Carlo estava, nem muito menos do ex-prefeito Peixoto. Não concordo com muita coisa, mas foi uma ótima ideia do Monte Claro, da equipe dele. Foi feito em Taubaté. Eu também participei dessa feira, a Cristina participou, diversos poetas, artistas taubatianos da região participaram. No ano passado teve a segunda edição e esse ano a FRIT terminou. Por que será? Então fica aqui a nossa indagação para o prefeito Ortiz Júnior, atual prefeito de Taubaté, para toda a sua equipe que está à frente da Secretaria de Cultura, o Saldi, que é o secretário de Turismo e Cultura, também todo o pessoal que trabalha ali junto, as diversas pessoas que fazem cultura em Taubaté estão junto à prefeitura, nosso querido amigo Ito, que também está diretamente ligado à cultura taubatiana. Por que a FRIT terminou? Não tinha como, não tinha verbas? É porque era um projeto de um prefeito de um partido, mudou o partido, tem que acabar na visão política? Por que acabou a FRIT? Então, eu pergunto, como escritor, como coordenador da União Brasileira de Escritores no Vale do Paraíba, como vice-presidente estadual da União Brasileira de Trovadores, como pessoa interessada em saber por que a FRIT terminou. Fica aqui o nosso questionamento. Eliana, se quiser. Bom, peço que você deixe seu contato para os nossos telespectadores, como nós podemos encontrar você, entrar em contato, seus livros, como que nós fazemos para encontrar. Eu estou louquinha para ir para casa, porque eu ganhei meu livro aqui, maravilhoso, lindíssimo, suas páginas maravilhosas, e vou ler com certeza, agradeço. Mas, como escritora de vários livros, como nós encontramos os livros? Tem um site? Então, primeiro assim, os meus livros, todos foram patrocinados, eu fiz todos com patrocínio da Johnson & Johnson, e eles não estão no mercado à venda. A ideia, estou conversando com uma editora de São José, é que a gente possa fazer e até o começo do ano que vem todos estejam no mercado para serem vendidos. O meu contato, se alguém quiser falar comigo, vou ficar muito feliz, é pelo Facebook, é Cristina Hernandes, Cristina com CH e Hernandes com H no começo e S no final. E o meu e-mail, ele é meio complicado, mas eu vou falar, é escritor@cristina.hernandes.non.br. Vai ser um prazer poder ter contato com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Quem quiser o contato, pode ligar para o nosso programa, que a gente passa também, manda um e-mail, que a gente faz essa ponte entre vocês e Cristina Hernandes. Muito obrigada. E podem procurar também o Facebook, Luiz com Z, Luiz Antônio Cardoso, tanto a Thaís, quanto o Luiz Carioca, quanto a Cristina Hernandes.
e a Eliana Santos estão no nosso Facebook, vocês acharão facilmente, e tenho certeza de que em alguns minutos todos eles também estarão no Facebook da Eliana Santos, podem procurar lá também. Com certeza. E, Cristina, parabéns pelo trabalho belíssimo que você tem feito, parabéns por tudo isso, como a Eliana já colocou, e espero que você volte novamente no nosso programa. E esse livro que a Eliana ganhou, tive a alegria de receber como presente de aniversário pelos Correios, pela Cristina, já li, realmente muito interessante. A personagem Filó, ela vai descobrindo, junto com o leitor, de uma forma muito gostosa, digamos, o hino nacional brasileiro, e é um livro que trata de civismo, lembrando aqui que civismo não é nada a ver com ditadura militar, com direita, ou quem é de esquerda também pode ter o sentimento de civismo, quem é anarquista até pode ter, de certa forma, esse sentimento, não é propriedade de nenhum partido político, nem de nenhum tipo de organização, nem de nenhuma tendência política. Civismo é um sentimento de amor pela sua pátria, mas um sentimento bem pensado, sem fanatismos. E os livros da Cristina, falando do hino nacional, esse que a Eliana acaba de ganhar, e alguns outros sobre outros hinos, trazem esse sentimento de civismo de forma maravilhosa. Parabéns mesmo. E parabéns a Eliana Santos, que já passou pelo nervosismo da estreia, já está com tudo no programa Literatudo. Parabéns, Eliana, e nossa apresentadora no Literatudo, que vai ler hoje Cristina Hernandes em sua casa. A você, do nosso programa Literatudo, muito obrigado, e deixo aqui a palavra final, a despedida para a Eliana Santos. Com certeza lerei mesmo. Agradeço a todos, agradeço ao Luiz Antônio pela oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. E um abraço a todos e até a próxima sexta.